RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Chegando para mais uma edição nesta terça-feira, dia 7 de agosto de 2018. Nós sempre aqui fizemos assim uma evidência ao tempo, a data, ao momento, ao dia, 7 de agosto. Nos encaminhamos aí para o final de semana, Dia dos Pais, e já praticamente virando a metade do mês de agosto, mês 8. E chegando aí, batendo o mês do 7 de setembro, Independência, mês 9. Minha gente, que velocidade. Te liga, aproveita, a vida é boa, percalços existem, lamentavelmente, mas aproveita. Tudo de acordo com todas as legislações para não dar chabu, ok? Vamos adiante, passando pelo esporte, pelo futebol, pela Copa Libertadores 2018, onde o Grêmio Porto Alegrense, lá na Argentina, Quilmes, enfrenta o Estudiantes. 21 horas e 45 minutos, é uma partida importante para o Grêmio Porto Alegrense, está indo lá, primeira partida, muito bom, e se trouxeram um score positivo, minha gente, olha, olhamos ali umas quartas, mas se trouxeram um empate, também nenhum gremista vai ficar bravo. Depois vamos ter que fazer essa operação, eu digo vamos ter, porque eu sou gremista, todos sabem que assistem esse programa há mais de 25 anos. Então, aqui ninguém mente o que é, né? Como tem certos figurões, eu não tenho time, eu não tenho, todos têm. Então, eu acho que o Grêmio pode trazer, na pior das hipóteses, um empate de lá, o que seria maravilhoso também. Claro que a vitória é imbatível, né? Como resultado, Jurandir. Quilmes é muito bom, né? Lembra a cerveja, né? Cervejinha. Lembra cerveja boa, dos argentinos, né? Mas Grêmio com Estudiantes é um jogo marcante, porque a gente lembra sempre 1983, aquela batalha que aconteceu lá, com um jogo que foi uma coisa impressionante, ficou marcado aquilo ali pela violência com que se desenvolveu aquele jogo por parte dos Estudiantes, naquele tempo aí que os argentinos queriam ganhar tudo na marra, né? Que inclusive foi um dos fatores que acabou com a história de que o Campeonato Mundial Interclubes era decidido em 2 jogos, entre o campeão europeu e o campeão da América, um aqui e outro lá. Como os europeus vinham aqui e levavam o pau dos argentinos, eles acabaram não querendo mais vir e por isso que passou para o Japão em um jogo só. Mas então esse jogo, o Grêmio que está em busca do seu quarto título, né, do seu bicampeonato seguido, né, está com uma possibilidade aí, como se dissesse, de buscar um bom resultado, embora a dificuldade pela ausência do melhor jogador do Grêmio hoje, que é o Everton. O Everton hoje, disparadamente, é o melhor jogador do Grêmio. Não vai jogar hoje, vai fazer falta. Mas o Grêmio tem um elenco, né? Mostrou no sábado, por exemplo, que tem um elenco que dá para confiar, que inclusive conquistou uma vitória contra o Flamengo. Então, por isso que se espera aí que hoje também tenha um bom resultado nessa. Exatamente. Antes de falarmos com o Colorado na bancada, médico Luiz Pereira Lima, Silvio Lopes. Temos um Colorado na bancada, então. Bom, eu me lembro, o Jurandir tocou na questão do 1983, quando o Grêmio jogou lá em La Plata com Estudiantes. Foi aquela batalha campal que, como disse o Jurandir muito bem, não mais se repete. O futebol argentino se adequou aí a questões da legislação, a questão da televisão, a questão do Fair Play, né? Fair Play. Na verdade, então, hoje o futebol argentino está mais ou menos semelhante ao brasileiro, quer dizer, a violência não é o principal elemento, né, que pode definir uma partida de futebol. Mas naquela época, 1983, o Rio Grande do Sul, que só tinha títulos nacionais, passou com o Grêmio Futebol Porto Alegrense a ganhar o mundo. Foi o primeiro título da América conquistada pelo Grêmio Futebol Porto Alegrense de um clube fora do eixo Rio-São Paulo. Então, tem uma lembrança muito boa para nós gremistas e acho, como disse o Jurandir, e o próprio José Silvas, se o Grêmio trouxer um empate já é alguma coisa. Mas eu tenho certeza que o Grêmio tem time para ganhar mesmo sem o Everton. O Grêmio tem jogadores bons, o problema todo é que o Everton é um grande diferencial. O Marinho, por exemplo, está começando a engrenar no Grêmio, e se ele encontrar a posição certa dele, ele pode fazer um bom futebol também e ajudar o Grêmio a trazer uma vitória de lá. Perfeito.
Luiz Pereira Lima, satisfação muito grande recebê-lo aqui, um comentarista nosso aí de longa data, diríamos, mas estava por razões também profissionais, evidentemente, um pouco afastado. Oxalá que volte pela sua capacidade, sua competência, né? Toda a sua cultura, né? Em vários campos, né? Em várias atividades, na medicina, na agropecuária, entre tudo. E é um homem, é um PhD, sabe tudo. E colorado também, né? O que isso o distingue aqui também hoje. Mas ontem o seu clube esteve lá no Independência, em Belo Horizonte, exatamente também pelo Campeonato Brasileiro, e trouxe um resultado altamente positivo, 1-0, faturando 3 pontos e está se colocando cada vez numa posição melhor na tabela do Brasileiro. Satisfação, Piralhinho? Igual. Deixa eu fazer um comentário aqui a respeito. Eu posso falar do meu clube porque eu gosto do Internacional, sou colorado. Teve uma época que eu chegava às raias da loucura, né? E a maturidade vai fazendo com que a gente... Não vou mais a campo, mas vejo na televisão. Internacional hoje, sabem que é um clube que talvez seja o melhor do Brasil. Porque ele entra sempre com 10. Todos os outros têm o privilégio de entrar com 11 jogadores em campo, o Internacional entra com 10. Nós temos um jogador que agora, porque fez 2 ou 3 gols, está sendo novamente endeusado. Mas ele não tem nem o biótipo de jogador de futebol. Ele rodaria, se eu fosse médio internacional, na ectoscopia. Ou seja, eu olho e digo, o senhor não pode jogar bola. Porque tem a perna curta e o corpo longo. Então ele tem que dar mais passos para atingir os 100 metros, vamos dizer assim, sim, do que um outro indivíduo, pelas pernas serem muito curtas. E o futebol hoje é muito competitivo. Quando ele chega no final, no momento final para a conclusão da jogada, ele já está exausto. Não tem pernas. E tem um outro problema. O torcedor colorado quer saber quem é esse jogador. Você vai identificar, eu estou fazendo tudo para ser identificado. E ele joga com a cabeça baixa como se amasse a grama. Isso faz com que ele não consiga jogar. Então ele fez agora 2 gols, que é o Pochter, obviamente. E está sendo endeusado pela crônica, eu não posso entender isso aí, não posso entender. O grande jogador hoje da Nacional é o Nico Lopes, que lhe brinda a bola e mesmo assim erra muitos gols. Aliás, como errou ontem. Ontem errou um gol feito. Como está sendo um time modesto, o Internacional está indo. Não sei até onde vai, mas está indo. Diríamos que está com uma boa performance, para um clube que vem de uma segunda divisão, sempre essa arrancada, voltar à elite é trabalhoso, evidentemente. Porque algo que, já que está sendo irônico comigo, né, que vem da segunda divisão, nós inauguramos ano passado, vocês estavam muito acostumados à segunda divisão. Inclusive fizeram uma falcatrua para poder chegar na primeira divisão, naquela outra vez que passaram. Eu fui honesto, mas... Não foi falcatrua, foi um convite. Um convite. Aceitamos o convite. Aceitaram o convite. E o outro dado, o Grêmio teve sorte agora de pegar o Estudiantes. O Estudiantes está destroçado, sem dinheiro. Mas é um time de tradição. Mas tradição não ganha jogo. Tradição não ganha jogo. De modo que tem chance, obviamente, tem chance. Não que seja o meu desejo, né? Absolutamente não. Eu gostaria que perdesse e perdesse bem. Para que não houvesse dúvida, chegar aqui já mal. Mas, de qualquer maneira, vamos lá, temos alguma coisa para ver às 21h45. Eu vou com o ventilador ver o secador queimou já? O secador já queimou? Ventilador daqueles enormes, sabe? Daqueles enormes ventiladores que tem cabo, etc. Muito bem. Ok? Vamos adiante dizendo que Sucos Petri, a bebida de todas as estações, seja natural, beba Sucos Petri, uva laranja sem adição de água ou açúcar, sua sede pede saúde, pede Sucos Petri, a bebida de todas as estações. É sensacional, né? Uva laranja sem adição de água ou açúcar, Sucos Petri, sua sede pede saúde, pede melhor. Uma bebida sem açúcar, sem aditivos, né? Sem corantes, sem nada, é sensacional. A bebida de todas as estações, seja natural, beba Sucos Petri. Se você quer formação e informação política, acesse
www.pugina.org. São comentários e opiniões altamente intelectualizados, todos comandados por Percival Pugina, nosso companheiro de bancada, que também pertence à Academia Rio Grandense de Letras, grande escritor, grande articulista, né? Que ele comanda esse site, blog, texto e imagens ilustrados, portanto, que é o pugina.org. Então, se você quer formação e informação política, acesse pugina.org. Crédito Simples Banrisul, uma linha de crédito exclusiva para micro e pequenas empresas, com taxas reduzidas e condições diferenciadas para clientes credenciados Vero. Presta atenção, clientes diferenciados Vero. Aproveite, é bom demais. Vamos adiante ainda dizendo que nós temos que falar ainda de Barranco, subindo ou descendo a Protásio, ponto de encontro. As delícias gastronômicas da capital dos gaúchos estão ali no Barranco, subindo ou descendo a Protásio. De prontidão lá, Chiquinho Tasca, Elcio Furini, né? É aquele timaço de assadores, cozinheiros, garçons, manobristas, todos sempre com um único propósito, de que você passe no Barranco ou no Barranquinho, momentos inesquecíveis. Sensacional. O Barranco, a primeira churrascaria com carne Angus certificada do Brasil. Barranco, subindo ou descendo a Protásio, o ponto de encontro. Luminari, minha gente, olha só que maravilha. Iluminação técnica e decorativa. É a luz em todos os sentidos. Sensacional. Endereços: Luminari, Quintino Bocaiúva 877, Venceslau Escobar 2150, telefones 3019-6877, 3268-2929. luminari@luminari.com.br. Faça um projeto altamente elaborado, seja residencial ou comercial. É um negócio espetacular. As linhas que detém ali a Luminari, em termos de iluminação, são extraordinárias. As melhores tendências nacionais e do mundo, da Europa, estão desfilando ali na Luminari. Seja, como eu digo, as linhas mais desejadas em iluminação estão na Luminari. Vamos adiante dizendo, e eu pergunto para vocês, qual é que é o grande Banco do Sul? O Banrisul, o banco da nossa terra, o banco de todos os gaúchos. Tem problema financeiro? Tinha, porque temos o Banrisul. Quer prosperar? Temos o Banrisul. Taxas civilizadas, maravilhosas, em todos os sentidos. É o grande Banco do Sul, o banco do coração de todos os gaúchos. Dá uma olhada. Mariana é dona de uma pequena empresa, mas ela tem grandes sonhos e uma oportunidade imperdível. Crédito Simples Banrisul, um programa que oferece até R$1,5 bilhão de crédito em condições muito especiais para micro e pequenas empresas. É capital de giro facilitado com taxas de juros reduzidas. E para credenciado Vero, as vantagens são ainda melhores. Crédito Simples Banrisul, simplesmente para ver você crescer. Esse de visto, você pode. Não começou ainda. Vamos adiante ainda aqui na atividade, dizendo que nós estamos falando aqui sempre de Algair Engenharia, né, minha gente? Algair Engenharia, que é uma empresa, é uma das grandes grifes da construção de lojas, por exemplo, no país. São Paulo para baixo ela manda, né? É uma empresa com sede em Porto Alegre, na rua Vila Cabrita 393, telefone 3339-1250, o seu site é algair.com.br. Então te liga com a Algair Engenharia, as melhores lojas, o melhor comércio passa por Algair Engenharia, uma empresa que não abre mão da qualidade e dos prazos de entrega das obras. É sensacional. Então a melhor obra, as grandes lojas, magazine, ela constrói shoppings, constrói supermercados, constrói galeterias, joalherias, farmácias, etc e tal. Por exemplo, Paquetá, Magazine Luiza, Mamma Mia, e por aí vai, né? Calunga, grandes livrarias, tudo de bom passa pela Algair Engenharia, comandada pelo seu presidente, engenheiro Oscar Algair. Então, a Cobase, por exemplo, tem 4 lojas no Rio Grande do Sul, o maior shopping pet do Brasil. Todas as 4 lojas foram construídas pela Algair Engenharia. É um negócio extraordinário, assim funciona a Algair Engenharia, como eu digo, com toda a sua competência, sem abrir mão de qualidade e prazos de entrega. Cindy Lojas Porto Alegre faz um varejo mais forte. Cindy Lojas Porto Alegre, quem tem loja tem a gente. Alô, lojista, se você não é associado ao Cindy Lojas Porto Alegre, faça isso imediatamente e vá usufruir de tudo de bom que lhe oferece o Cindy Lojas Porto Alegre, que é referência nacional em gestão e organização. Vamos ver aqui capas de jornais, aqui, a 0 hora de hoje, por exemplo. Como Manuela foi de presidenciável a suplente de vice. Ela tinha certeza, do PC e do B, né? Aliás, chegaram à conclusão que comunista faz mal hoje falar essa palavra no Brasil. Apesar de esses governos anteriores serem todos ligados ao comunismo, né? Socialismo, né? Venezuela, Cuba,
aqui o Evo Morales, Bolívia, etc. e tal. Então, o que acontece? A dona Manuela estava toda alçada, achando que o senhor Lula, que está preso, encarcerado, iria chamá-la para representar o seu partido ou fazer uma composição. Não tem nada disso. É Haddad e Companhia Limitada. E ela segue como uma segunda vice. Olha só o que lugar foi ficar a dona Manuela Dávila. Meu amigo Pereira Lima. São sonhos, né, acalantados. É verdade. E que de repente não. Mas aí é uma composição, acho que curiosa, que o presidente Lula tem uma atração muito grande por triplex. Né? Porque a Manuela ficou no triplex, quer dizer, ficou junto o Lula, o Haddad e a Manuela. No terceiro. No terceiro. Mas, como provavelmente ele não será candidato, né? Talvez ela fique de vice do Haddad. Mas veja que a Manuela, em 2012, foi sócia também, estava sócia da Ana Amélia, né? Da candidata Ana Amélia. Exatamente. Que agora está com o vice do outro Alckmin. candidato. E fazendo essa composição que para o Brasil não sei se é uma coisa boa, viu? Porque desvirtua muito a política, os sonhos das pessoas, quer dizer, botam no mesmo cesto diferentes matizes ideológicos e isso passa a ser assim, olha, nós vamos depois colocar todos aqui com possibilidade, com chance de fazer alguma divisão futura do nosso butim. É verdade. Isso aí se deve, né, a esse nosso sistema em que o governante não consegue governar se não tiver uma aliança forte de partidos e ao nosso sistema também que permite esta multiplicidade de partidos. Né, que isso aí é uma coisa assim deprimente, né? Tu vê aí que tu tem 30 e tantos partidos, onde é que tem tanta ideologia para tanto partido para tu começar a definir onde se situa cada um ideologicamente, né? Não, mas a ideologia é uma ideologia pecuniária, né? A ideologia do dinheiro, não é uma ideologia de sentimentos ou de visão para o próprio país. Fizeram algo para que criassem vários partidos para que tivessem verbas. Sim. Mas eu acho que tem uma coisa pior aqui, Jurandir. Pior. É que nós, brasileiros, financiamos quem nós não queremos financiar. Veja, esse dinheiro todo do fundo partidário chamado, são bilhões, não sei, 2 bilhões, uma coisa parecida. 2 bilhões e 700 milhões. 2 milhões e 700 milhões, olha, isso não é pouco dinheiro. Isso resolveria diversos problemas do país com esse dinheiro. E esse dinheiro vai servir para eleger quem o brasileiro não quer. Pelo menos um grupo de brasileiros não quererá aquele presidente. Sim, Com que dinheiro? Com dinheiro nosso. Que está faltando para o hospital, está faltando para a estrada. Não existe nenhuma estrada no Rio Grande do Sul. Não existe estrada no estado do Rio Grande do Sul. E vão eleger o Congresso também, que os brasileiros não querem renovar, mas mas vão foi o reeleger. Congresso que fez isso para que novas pessoas na política não entrassem. Sim. Então, veja, o dinheiro vai para o partido A. Não estou citando aqui nenhum partido político. Tá? O dinheiro vai para o partido A. Este partido A, lá dentro, recebe o dinheiro e vai dizer, eu vou dar para o Luiz, eu vou dar para o Jurandir, eu vou dar para o Silvio, que são os que já estão aqui, que são meus amigos. Mas o Silvas que entra na política, uma pessoa nova, sabe, boas ideias. Ideias boas, para que haja uma renovação. Proposta inovadora. Não contaminado. Então ele não vai entrar, porque eu vou ter que me manter aqui. Então essa verba será destinada para os mesmos, por isso não vai haver grande renovação na Câmara e o Brasil vai continuar igual. Infelizmente, esta é a verdade. E eles fizeram isso para se manterem no poder. E deixando o povo amigo. E com uma aura de honestidade. Olha, não queremos financiamento privado de campanha. Não pode ter financiamento. Mas qual é o problema? Como é que é no mundo? No mundo é assim. Se esta empresa, ou se eu quero dar dinheiro ao partido,
Eu quero dar o dinheiro do partido. Tenho um indivíduo que é milionário, quer dar para o partido. Tem que sair do bolso do povo esse patrocínio. Porque esse patrocínio está saindo do povo. Claro. Está sendo o povo em detrimento da saúde dele, morrendo no hospital. Exatamente. Nós estamos pagando a nossa caveira. Tá? Fizeram isso. E não é nem comentado. Agora tem um que outro pessoal aí da imprensa comentando isso aí, mas isso passou assim batido, despercebido durante esse tempo todo. Isso é algo seríssimo, que induz uma corrupção endógena. Esta é a grande verdade. E mantém um grupo eu estava vendo as estatísticas brasileiras desde 2002, quando o Lula foi eleito. Os indicadores econômicos e sociais do Brasil foram os piores de toda a América Latina. Toda a América Latina. Foi um trabalho que a Fundação Getúlio Vargas fez. Ou seja, nós empobrecemos, a saúde está em pandarecos, a segurança, você sabe como é que está, a economia está desestimulada, uma crise nunca vista. Quer dizer, e o ânimo das pessoas está lá para baixo, porque nós não vemos um futuro assim ali adiante que seja alguma coisa que dê para nós ter um pouco de esperança no país. Então, eu acho que nesse espectro todo político que nós temos hoje, nós, ao longo dos últimos 20 anos, tivemos a experiência, aliás, eu acho 20 anos não, desde a nova república, a experiência que o Brasil teve foi a experiência da esquerda. O Brasil foi esquerda desde lá para cá e deu no que deu. Então, por exemplo, o efeito Bolsonaro, o que está acontecendo aí? Eu vejo, como analista político, mais ou menos, com os elementos que eu tenho para fazer como economista, como jornalista e pela experiência que a gente tem, que o Brasil precisa de um choque de direita. Não, porque as pessoas, normalmente, elas acham que direita é ditadura. Não. A direita, ela tem programas partidários, tem programas governamentais que deram certo em muitos países. Aliás, na maioria dos países desenvolvidos, não é a esquerda que manda. Então, no Brasil, nós temos aquela coisa que nos passaram, né? E a ideologia de que só presta a esquerda. Só quem é do âmbito da esquerda que presta. E eles vieram fazendo esse jogo, como o doutor Pereira falou, e o Jurandir e o Silva também, quer dizer, o jogo de interesses de grupos. E esse grupo está tentando se manter cada vez mais e por mais tempo no poder. Enquanto acontecer isso, nós estamos ralados, porque o Brasil não vai a lugar nenhum, esses indicadores econômicos tendem justamente a cada vez piorar. Hoje eu vi indicadores que a Fundação Getúlio Vargas revelou, Silvas, que os investimentos diretos do estrangeiro aqui no Brasil são os menores em 10 anos e não há previsão de elevar. Ou seja, se nós já estamos no fundo do poço, vamos ficar mais ainda. Agora, se nós tivermos um pouquinho de discernimento político, nós podemos fazer isso. E não é elegendo um presidente da República apenas. Nós temos que mudar o Congresso Nacional, porque é ali que a coisa ou vai ou tranca. O problema será mudar o Congresso Nacional, né? Por esses esse é o problemas que nós temos aqui. Isso justamente que se abordou aí, né? Com essa desculpa, há uma desculpa de um grupo político na qual ele diz assim, eu vou fazer uma sociedade com diversas pessoas, diferentes matizes ideológicos, porque depois para governar eu vou precisar a aquiescência desses grupos. Isso não é verdade, isso não é verdade. Porque qualquer proposta correta, a população vai fazer uma pressão tal que vai inibir este Congresso. Eu vou dar o exemplo do impeachment. Exato. Quem fez o impeachment? Foi o clamor das ruas, que os deputados que lá estavam iam passar a ficar envergonhados se não votassem a favor. A maioria tem votado. E ali, no caso do impeachment, a grande maioria, não é a maioria absoluta, não. É a grande maioria, precisava 349 deputados, quer dizer, o número... E o voto aberto. Né? E o voto aberto. Então, o isso... Eduardo Cunha bombando. Sim, e está Hoje, preso. galera, hoje ele está preso. Ele, como prêmio, ele recebeu, ele está preso. Fez a redenção brasileira, ele roubou muito, pegou né? uma cadeia. E pegou a cadeia pela redenção brasileira. Mas não foi pela redenção brasileira que ele pegou a cadeia. Não, ele devia ter diminuído a pena como se fosse uma delação premiada. Como se fosse uma delação premiada. Ilícito, evidente, né? Então, mas de qualquer maneira, eu não teria esse problema de julgar e dar a desculpa. Se olha, o novo presidente que não tiver a maioria no Congresso não governará. A minha dúvida, Pereira, é a seguinte. Por exemplo, a questão do impeachment, que tu colocou muito bem, a população se aliou, porque era uma questão nacional política. Agora,
reforma trabalhista, reforma da Previdência, reforma do Estado. Aí é que o jogo é diferente, porque o jogo vai implicar a pessoas, grupos, corporações que serão diretamente afetadas por isso. E sem que nós vençamos esses obstáculos, nós não vamos reformar o Estado e é preciso reformar o Estado. Querem um exemplo? O Rio Grande do Sul. O governador que está atual aí está fazendo aquilo que deveria ser feito há muito mais tempo e está sofrendo oposição ferrenha das corporações. A questão do regime de recuperação fiscal é a única saída que o Estado tem. Aliás, quando eu falo no Rio Grande do Sul, eu falo de mais estados. E no Brasil, de modo geral. O Brasil está falido. Se não fizer isso, vai ficar pior a situação. E por que não faz? Aí que eu digo, é o interesse das grandes corporações. Mas tem que ser feito, eu penso isso, no primeiro dia de governo. Porque no primeiro dia de governo, a posição dele de força popular é muito grande. O Sartori cometeu esse erro. Ele demorou algum tempo, e com isso sofreu algum desgaste, para que ele propusesse à Assembleia essas mudanças. E tudo que for bom para o Estado, certamente esses grupos não vão querer, porque imagina se ele pudesse fazer um governo de recuperar totalmente as finanças do Rio Grande. Isso seria um crime. Um crime para quê? Um crime para o PT, que não estava no governo. Então, esse é o seu drama. Isso é um drama. Tem que fazer a reforma da Previdência? Tem que fazer, porque a população, por quê? Porque a população está ficando mais velha. E que bom que está ficando mais velha. Então vai ter um grupo maior de aposentados. Então tem outro tipo de contribuição. Nós não temos um investimento em estrada, que é infraestrutura. Quando é que foi feita a BR-290? Tempo dos militares. Quando é que foi feita a Bagé, a 153? Tempo dos militares. Vocês vão dizer, puxa, temos... O que nós vamos fazer? Não tem nenhuma. A Freeway, quando é que foi feita? Qual é a grande obra de 20 anos para cá? Mas eu não Bolsa Família. Essa é a grande obra, é verdade. É a Bolsa Família, quer dizer... Foi a inclusão na pobreza. Quer dizer... incluiu verdade, mais gente na pobreza. Aliás, o PT gosta tanto de pobre, que produz mais pobre. Tem um livro chamado A Opção Preferencial pela Riqueza, que é, entre os quais, o Friedrich Hayek, um austríaco. E o Brasil fez a sua opção pela pobreza, né? E isso se vê em todas as coisas, quer dizer, a questão do Bolsa Família. E eles se jactanciam de, olha, temos tantos milhões de pessoas recebendo Bolsa Família. Ora, isso é a coisa mais pobre do ponto de vista social que tem. Nós tínhamos que nos jactanciar, nós tínhamos que nos festejar exatamente que hemos reduzido o número de pessoas que precisam de caridade, que precisam do Bolsa Família. Aí, isso que é um país desenvolvido. É quando nós não precisamos ter 50 milhões de pessoas dependendo de uma alimentação dada pelo governo, de um pedaço, de uma miséria que o governo dá. E ficam satisfeitos com isso. Mas o segredo de tudo isso para se manter é não educar, mas mentir que educa. Claro. Então, como uma criança vai ficar até o 3º ano do primário, no meu tempo é primário, mas agora é 1º grau, né? 1º grau, sem precisar ser alfabetizada. Vai passar na inércia, assim, inercial. O conhecimento vai entrar por osmose. E não existe conhecimento sem estudo. E não existe estudo sem punição. Não existe nenhum progresso na nossa vida sem punição. De qualquer coisa. Nós temos que ter um superego, dizer assim, isso eu não posso fazer, porque pode ser que me aconteça isso se eu fizer aquilo. Bom, uma criança que está num período de formação, sabe que não terá punição, ela vai continuar cometendo irregularidades. E o pior, não vai haver o espírito de competição. É a questão da meritocracia, né? Que hoje... Claro, se todos são iguais, por que eu vou estudar se eu vou passar? Para que eu preciso conhecer mais? Se todos serão aquinhoados com a mesma porção. Então não tem por que eu estudar. Exato. Depois houve uma inversão de valores tal que a base da pirâmide, que é o ensino primário, esse foi relegado a um segundo plano, mentindo que o ápice da pirâmide tem que ser democrático. Ora, mérito não tem nada a ver com democracia. Senão todo mundo ia querer ser papa. E papa é um.
Todo mundo ia querer ser marechal, general. Hoje tem dois, tem aquele que renunciou. A pessoa entrou no exército, o sonho dele, de um oficial, é conseguir ser general, mas nem todos conseguem chegar lá. Então, todas as carreiras têm um mérito. E eu sempre digo que as pessoas não são iguais. Tem locais que não tem que ter voto. A universidade não tem que ter voto. A universidade deveria ser o local da competência. Exato. Mas não é. Então nós vamos fazer várias faculdades, várias universidades, criar universidades aí de qualquer universidade, e vamos jogar no mercado gente com um título. Hoje eu fiquei sabendo que o Brasil tem um número maior de advogados do que a totalidade dos advogados do mundo. Para advogado. Isso aí é lamentável. Então, faculdades de direito aqui no estado do Rio Grande do Sul são quase que incontáveis. Não, mas basta ter um pistolão que o MEC autoriza. Autoriza a faculdade. Uma negociação. E aí, o que ocorre no final disso? O advogado vive de quê? O advogado vive de uma lide, de porfia entre as pessoas. Então, qualquer coisa é um estímulo para entrar na justiça. Qualquer bobagem. Porque não há um risco de perder algumas causas. Quem questiona não paga. Então entra, se der Deus, se não der azar, não custa nada. Abarrota a justiça, abarrota os juízes. Doutor Pereira Lima, essa coisa é tão grave que tem um amigo meu que outro dia me telefonou e disse: tu não acredita o que aconteceu. Ele tinha uma namorada, ficou 5, 6 meses com a namorada e tal, e ela achou que ele ia ficar com ela, ia casar com ela. Aí ele não quis mais com ela. Ela entrou na justiça contra o cara. Fez uma ação judicial por dano moral. O cara namorou. Tinha faturado a guria já, não? Não, mas aí que tá o drama. Aí que tá o drama, talvez. Deixa pra lá. Mas aí, ele disse: tu imagina, quer dizer, eu namorei ela 6 meses e não nos acertamos, como é que eu vou casar? E ela entrou com um processo judicial. É como tu disse, quer dizer, a judicialização de tudo hoje no Brasil, quer dizer, até isso. O cara não pode mais namorar, tu não pode dizer que mulher linda, que tu leva um processo. Pois é, mas isso aí é porque também os advogados precisam fazer isso, porque eles têm muitos. Então tem que ter causa, tem que ter estímulo. Aí isso entra no judiciário, né, para ser julgado. As causas demoram não sei quantos anos, porque tem causas com a bobagem. E nós estamos com outro problema que, no meu entender, é gravíssimo. Isso é bobagem eleger presidente da República, viu? Porque quem manda são os 11 ministros. Sim. Os 11 ministros definem que agora hoje o Gilmar, especialmente. Estavam discutindo aborto. Mas o que tem que ver o aborto com o STF? Quem tem que legislar sobre o aborto é o Congresso Nacional. Se decide se faz, se não faz, se pode, se não pode. Isso é outro problema. Eu não vou discutir o que está certo, o que está certo e o que está errado. O que está errado é que o STF julgue. Exatamente. Algo que tem um componente até religioso nisso aí. Esses dias o MEC estava em dúvida, alguma coisa a respeito das crianças ter que ser entrada na alfabetização aos 6 anos ou 7 anos, vai para o STF. O STF vai decidir se a criança tem 6 anos. Mas o STF, o que tem que ver com isso? Eles não entendem nada disso. Mas ele não devia chegar lá. O STF está lá para cumprimento da Carta Magna. Resolver as lides da Carta que podem infringir ou não a Carta Magna. Eu acho que antes disso tudo, Luiz Pereira Lima, como médico, não teria que ter um corpo técnico-científico para abordar esse tema, por exemplo, do aborto. Quer dizer, os médicos dizer, olha aqui, as vantagens, as desvantagens, os riscos, qual a idade, qual o prazo que poderia se fazer um aborto sem um risco para a mãe, se a mãe tem o direito, em que circunstância ela engravidou, ela não quer ter esse filho, então teria que ser primeiro por todo esse caminho e depois chegar nessa parte do judiciário ou do Congresso. O do Congresso, ele sempre tem que receber pronto, aliás, não tem que passar. Essa homologação é feita pelo presidente da República, da decisão do Congresso. Aliás, foi a posição do Macri, não sei o resultado que deu lá na Argentina, mas o Macri declarou que amanhã a votação. Amanhã a votação, que o que o Congresso decidir, ele firmará. Passa no Congresso, depois vai para o Senado, ele sanciona e até logo. Ele não vai dar a opinião dele, era um indivíduo. Na Argentina, passou na Câmara dos Deputados, foi aprovado, e amanhã no Senado. Amanhã no Senado. Mas o Macri já avisou que referendará esta decisão dos outros. Ele disse que ele pessoalmente é contra, mas ele vai respeitar a decisão. Perfeito. Ele deu opinião como pessoa, que tem todo o direito.
Mas aqui iria para o STF. Não, o STF vai decidir o que vocês no Congresso disseram, mas o que é isso? E o maior absurdo do STF, como exemplo para toda a nação, foi o fatiamento da Carta Magna. Quando ele disse assim, olha, a Dilma será realmente referendada como impedida de se continuar. Entretanto, nós vamos deixar os direitos políticos dela. Mas a Carta Magna não diz isso. Foi rasgado naquele momento, rasgado. O seu Lewandowski deu essa colher de chá para ela, ela vai ser eleita senadora pelos mineiros, né? Lamentavelmente. Vamos adiante, dizendo que nós estamos aonde? Na RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Olha aqui, ó, são 511 mil pontos de net nos principais municípios mais populosos do estado do Rio Grande do Sul, 511 mil pontos de net. Estamos lá em Pelotas, Uruguaiana, Santa Maria, Santa Cruz do Sul, Caxias, Bento Gonçalves, todo o Vale dos Sinos, região metropolitana, Porto Alegre e por aí vai, minha gente, ok? É assim que funciona a RDC TV, o Rio Grande se conecta aqui, 511 mil pontos de net e mais ainda, YouTube, né, as plataformas digitais, YouTube, Facebook e o Instagram. Ou seja, a nossa grade de programação, especialmente a nossa programativade, circula pelo planeta. É um espetáculo, assim funciona a RDC TV. Vamos adiante dizendo que amanhã, quarta-feira, é dia das delícias dos chás do Hotel Plaza São Rafael. São tradicionais, a sociedade, especialmente senhoras, jovens, cavalheiros, homens, enfim, convergem para o Hotel Plaza São Rafael para saborearem esses chás e doces e salgados sensacionais que acontecem tradicionalmente às quartas-feiras no Hotel Plaza São Rafael. Ok? Te liga porque é bom demais. Cindy Lojas Porto Alegre faz um varejo mais forte. Cindy Lojas Porto Alegre, quem tem loja tem a gente. E a Cobase, minha gente, está aqui. 33 anos de liderança no varejo pet. A Cobase é a pioneira no conceito de shoppings para animais no Brasil. Ela tem 70 lojas em todo o país e 4 lojas no Rio Grande do Sul. Uma no Shopping Canoas, uma no Shopping Guatemi, outra no Barra Shopping e outra no Praia de Bela Shopping. Está aí a maravilha que é a Cobase. A sua sede em São Paulo, a loja tem 11 mil metros quadrados. Seu formato inovador oferece uma experiência única de compra e aproximar ainda mais as pessoas e os animais de estimação. É um negócio fantástico. É uma excelente opção de lazer para toda a família. Venha para a Cobase e viva essa experiência. Cobase, o shopping do seu animal. Ok? É espetacular. Vamos adiante dizendo que Gimo Multisuperfícies, esse é sensacional. Gimo, qualidade comprovada, evidentemente. Seu dia tem 24 horas. Não desperdice seu tempo, porque 24 horas passa rápido se estiver trabalhando, né? Batalhando, né? Estudando, etc e tal, prosperando. Então, Gimo, qualidade comprovada, está aqui o Gimo Multisuperfícies, limpeza, limpador de uso geral, limpeza rápida, sem enxágue. Gimo, qualidade comprovada, dá uma olhada como é que funciona essa maravilha, indispensável no corporativo ou na residência. Seu dia tem 24 horas. Não desperdice seu tempo. O novo Gimo Multisuperfícies veio para ajudar na limpeza do dia a dia em toda a casa. Com fórmula inovadora e eficiente, não é necessário água para removê-lo. Basta aplicar diretamente na superfície, passar um pano seco e pronto. Em segundos, tudo volta a brilhar. Gimo Multisuperfícies, limpeza diária sem enxágue. Qualidade comprovada. Ok, maravilha. Vamos adiante dizendo que nós temos que falar aqui de auxiliadora predial. Olha aqui, minha gente, simplificar a sua vida é o meu melhor objetivo. Simplificar a sua vida é o meu melhor objetivo. Esse é o objetivo da auxiliadora predial, evidentemente. Telefones. Exatamente 32166100, aqui no Rio Grande do Sul, Porto Alegre, e lá em São Paulo é o 11 2348 4000. Auxiliadora predial, simplificar a sua vida é o meu melhor objetivo. É sensacional. Olha o site da Auxiliadora Predial, que é Auxiliadora Predial, tudo junto, ok? auxiliadorapredial.com.br. Vamos adiante então, Silvio Lopes. Silva, estava sendo comentado aqui pelo doutor Luiz Pereira Lima a questão do Supremo Tribunal Federal. A ministra Carmen Lúcia deu uma entrevista nas páginas amarelas da Veja, se queixando muito de que o Supremo Tribunal Federal está sendo boicotado por uma certa camada da população e dos líderes políticos e empresariais, porque está tocando na ferida da sociedade. E ela disse que estão querendo desmoralizar o Supremo Tribunal Federal
um atentado à democracia, segundo a Carmen Lúcia. Bom, eu li essa entrevista, aliás, uma entrevista que eu recomendo que se leia, ela fala inclusive das questões pessoais dela. E ela hoje, por exemplo, que está pesando apenas 39 quilos, devido aos trabalhos que ela tem, da pressão que ela sofre como presidente do Supremo Tribunal Federal. Mas eu acho que alguns reparos é preciso fazer a esta entrevista da ministra Carmen Lúcia. Por exemplo, eu acho que o Supremo Tribunal Federal, como bem o doutor Luiz Pereira Lima falou, está pegando atribuições que não lhe dizem respeito. Está tomando decisões esdrúxulas, que não condizem com a seriedade, com a justiça. Por exemplo, há uma estatística feita pela própria revista Veja, com o Conselho Nacional de Justiça. O Conselho Nacional de Justiça fez uma pesquisa entre os juízes brasileiros, e isso se adapta também, pode-se dizer também do Supremo, segundo as quais os juízes, 73% dos juízes tomam as suas decisões através da justiça social. O que é isso, justiça social? Eles fazem a justiça para atender o interesse de determinada camada social, ou seja, eles não fazem a justiça pela justiça. E eu transporto isso para o Supremo Tribunal Federal. O exemplo que deu o doutor Luiz Pereira Lima, da presidente Dilma Rousseff, quer dizer, o próprio Supremo está dando armas para os seus adversários. Não é boicote ao Supremo, não é ameaça à democracia. O próprio Supremo não se deixa respeitar pelas decisões que toma, seja da forma colegiada, seja da forma individual. Agora, esse é o grande problema. Ela criticou também o fato de que alguns presidenciáveis, que ela não citou o nome, mas a gente sabe muito bem, que dizem que vão fazer não uma devassa, mas uma completa reorientação na indicação de juízes para o Supremo Tribunal Federal. Em tempo, deve-se dizer que é o seguinte, a indicação para o Supremo Tribunal Federal, para a Corte Suprema de vários países, inclusive Estados Unidos, Argentina, Inglaterra, é feita pelos governos também. Eles têm essa possibilidade de indicar. Só que lá, eles têm o cuidado de não indicar pessoas muito ligadas ou estritamente ligadas a partidos e a determinadas ideologias. Os juízes são indicados tanto nos Estados Unidos como aqui na própria Argentina. Carlos Menem teve problemas com isso, não por indicações políticas ideológicas, por pinturas políticas, por partidarismos políticos, mas segundo a carreira dos juízes na atividade privada. Claro que eles tendo que ter certas atribuições para poder exercer a função na Suprema Corte. Então, eu acho uma entrevista muito boa, só que a ministra tem que saber o seguinte: a sociedade hoje reage àquilo que ela vê que ela acha justo e honesto, que acha que seja justo sobretudo. E o Supremo Tribunal Federal não está fazendo um bom papel, e por isso que ele está sendo boicotado. Perfeito. Vamos adiante, perguntando ao especialista em política internacional, Jurandir Soares. Escreve livros maravilhosos, competente jornalista, coberturas internacionais, atua aqui no Grupo Record também, Rádio Guaíba, e conosco aqui no nosso programa Atividade. Como é que está a situação venezuelana? Maduro quase que explodiu. Quase caiu de Maduro? É. Esse grande dirigente latino-americano, do qual o doutor Pereira Lima é um grande admirador. Pois o senhor Nicolás Maduro foi protagonista aí de um golpe ou de um autogolpe. Está sendo discutido isso aí, se realmente foi uma tentativa de golpe contra ele ou se foi alguma coisa promovida pelos seus parceiros, porque a manifestação que fez depois desse acontecimento foi de um endurecimento maior ainda do regime, né? Será que é possível? Dizendo que não é... é possível ainda. Tem espaço ainda. Tem espaço ainda, ainda tem espaço para endurecer mais, para perseguir mais a população ainda do que ele persegue. Mas, enfim, o fato é que a Venezuela vive uma crise profunda, né? As Forças Armadas foram cooptadas, né, pelos bolivarianos, né, dando os melhores cargos nas grandes estatais para os integrantes das Forças Armadas, os melhores soldos, e botando ainda as Forças Armadas encarregadas da distribuição daquela caderneta que as pessoas podem se habilitar a comprar determinados artigos nos supermercados, né? Sonho socialista. Aqueles estatais. Sabe-se muito bem que não se encontra nada lá, ainda mais na Venezuela, né? Hoje não se encontra nada. Mas então o fato é que mesmo dentro das Forças Armadas há repulsa e há manifestações que podem ter sido ocorrência disso ali.
Mas ele fez uma acusação direta aos Estados Unidos e à Colômbia. E vejam assim, ó, a audácia e o desrespeito, né, do senhor Nicolás Maduro com o seu vizinho, Juan Manuel Santos, presidente da Colômbia, que por sinal hoje está entregando o cargo para o seu sucessor, Ivan Duque, acusando Juan Manuel Santos de responsável por aquele ato. Juan Manuel Santos ganhou recentemente o Prêmio Nobel da Paz. Ele que propugnou, que batalhou, conseguiu um acordo de paz dentro da Colômbia, com muitas dificuldades, acabando com mais de 50 anos de guerra civil dentro do país. Quer dizer, um pacifista não estaria, de modo algum, envolvido em uma tentativa de golpe no vizinho país. Então, mais um fora do Maduro. Agora, só para vocês terem uma noção do quanto a situação lá da Venezuela é tenebrosa, o Silvio que lida com números, né? Vejam assim, ó, um bolívar, a moeda deles, vale no oficial, aliás, $1 no oficial vale 275 mil bolívares. Tu precisa 275 mil bolívares para $1 no oficial. Agora, no paralelo, são 3.200.000 bolívares por $1 que tu precisa. Que bárbaro. Imagina, quer dizer, os caras têm que andar com um caminhão de dinheiro. A Alemanha, carrinho de mão, a Alemanha da guerra era assim, a Alemanha os camaradas andavam no supermercado com carrinhos, e foi fotografado, né? Na hiperinflação alemã, que não chegava aos pés dessa aí, quer dizer, a Venezuela, por razões que a gente sabe que, né? 1 milhão tá por nessa cento de desestabilização 1 milhão total. por cento de inflação. 1 milhão por cento, 1 milhão, veja o número. 1 milhão por cento é a inflação venezuelana. A Venezuela, o Maduro só tem uma possibilidade de cair. É com o boicote total dos seus vizinhos, dos Estados Unidos, ou com o fratricídio. Não tem outro jeito. É verdade. Tá? É a única, aliás, a única solução. Aliás, a paz, na verdade, a paz só vem com a guerra. Isso é uma máxima muito antiga, né? Não existe essa possibilidade, porque no momento que o Maduro cair, ele caindo por uma razão qualquer, ele será trucidado. De tamanha ojeriza que as pessoas, que o povo tem por ele. Uma parte foi embora, né? O que ficou lá está amedrontado e ele está com o exército comprado na mão, ele está com a força. E essa é a história de todos, né? A gente assume o poder prometendo a democracia e depois a gente implanta a ditadura. Isso foi o que aconteceu com Cuba, com o Fulgêncio Batista, que foi embora. E depois ficou o Fidel, que mentiu a democracia, gostou muito do poder. Aliás, o poder deve ser uma coisa maravilhosa, efetivamente, né? E a mesma coisa na Nicarágua, mesma coisa com Evo Morales e assim por diante. E é o que queriam implantar aqui. Tanto que os sócios Aliás, de Maduro... querem implantar. Tanto que os sócios... Quem são os sócios brasileiros, e dizem sócios brasileiros que referendam, assinam embaixo do governo Maduro? A Gleisi Hoffmann, o Paulo Pimenta. Que chamam aquilo de democracia. Aliás, esses que estavam no governo concederam empréstimos lá para a Venezuela, para o metrô de Caracas. E aqui não tem nada. Porto Alegre não tem metrô nem dinheiro. Nós deveríamos ter recebido, agora em julho, 275 milhões de dólares, o que dá aproximadamente R$1 bilhão. Sabe quando é que vai ver esse ano? Nunca. Tá? Deveríamos ter recebido, só que... E nós aqui nessa pindaíba. Não, foi surrupiado o nosso tesouro numa dívida impagável. Isso é a mesma coisa no Uruguai, hein? O Uruguai Maduro foi lá, pegou o dinheiro e não pagou. E esse dinheiro sai da população. Claro. Quer dizer, e o BNDES, para emprestar a rigor dinheiro para fora, tem que passar pelo Congresso. Claro. Teoricamente. Mas houve um curto-circuito ali que não passou pelo Congresso. Foi a caneta de um presidente, numa casa de uma presidente, né? Autoritário, passando. E o Porto de Mariel está fechado. Não sei como é que pode fechar, não o porto fechado, o contrato, que não pode ser aberto publicamente, até 2027, pasmem, telespectador, até 2027 esse contrato é um contrato silencioso, não pode ser aberto, porque são 870 milhões, resolvi o problema do Rio Grande do Sul, estou falando de dólares. Resolveu o problema das professoras. Exatamente. Resolveu dos CEPERGs, que estão fazendo greve e louvam o PT.
É verdade. Elas esqueceram que esse dinheiro foi dado, entregue, doado Nosso para suor. países comunistas com o suor de todos nós. De todos nós. Está citando um caso. Sim, um caso. É lamentável, é lamentável. Minha gente, CIE-RS é PhD, é o melhor do Brasil. É a melhor organização, o CIE do país, é o nosso do Rio Grande do Sul. É uma organização singular. Por isso que eu digo aqui sempre, né? O CIE-RS estabelece um mundo de oportunidades para você mudar sua história. Alô, estagiários, se você quer saber qual é o seu rumo, as suas tendências, em função da sua personalidade, do que você gosta, não gosta, passe por um grande estágio via CIE. É sensacional, porque o CIE presta um papel importante para o desenvolvimento dos jovens sedentos de oportunidades, como você vai ver aí agora. Dá uma olhadinha. Talvez você não saiba, mas o CIE faz parte da vida de muitas pessoas e tem muito a ver com a sua vida. O Centro de Integração Empresa-Escola do Rio Grande do Sul faz mais que encaminhar jovens para oportunidades de estágio e aprendizagem. Há mais de 4 décadas, abre caminhos, orienta e possibilita que as pessoas possam construir uma nova história de vida. O CIE-RS faz a mediação de milhares de jovens para o acesso ao mundo do trabalho e também oferece outros serviços e programas de integração que contribuem para o desenvolvimento humano e social. Temos sempre vagas abertas para histórias com final feliz. Conheça e participe dos nossos programas e serviços. CIE-RS, um mundo de oportunidades para você mudar sua história. Só assalto. Voltamos aqui no Atividade, estamos na RDC TV, o Rio Grande se conecta aqui, 511 mil pontos de net no estado gaúcho. Os principais municípios, os mais populosos, estão com a nossa grade de programação e também assistindo especialmente aqui o nosso programa Atividade, mais de 25 anos, sempre ao vivo, no ar. Uma pergunta aqui de um telespectador para o doutor Luiz Pereira Lima. Diz ele é extremamente ácido nos seus comentários e inteligente. Ácido nas suas maneiras de criticar as situações que ele visualiza. Ele pergunta, o que o doutor Pereira Lima acha do governo Marquesan na capital gaúcha? Não. A minha interpretação, em primeiro lugar, eu quero dizer o seguinte, eu votei no Marquesan, aliás, a maior parte da população votou no Marquesan. O Marquesan ele não sabe de onde tirar mais dinheiro. Não sabe mais tirar dinheiro. Então ele está tentando... Mas ele não tirou nunca, porque também pegou a prefeitura raspada. Sim, eu sei. sabia dessa situação. Sim. Ele está utilizando o que ele pode utilizar, o que é um absurdo, o aumento de impostos. Porque ele não consegue fechar Carris. Ele não consegue desestatizar. E o fato assim, a Carris, eu estou falando da Carris, pode ter que seja outras estatais aí. Ele não consegue... A empresa dá um prejuízo mensal de tanto. Qualquer empresa privada diz, vamos fechar isso aqui. Não. Fecha, mas os funcionários têm que ficar. Agora, o que está acontecendo hoje lá na prefeitura? Imagina um funcionário pegar um patrimônio público, destruir um patrimônio público, que é desse funcionário que está lá, mas não perguntaram para mim, que tem um pequeno patrimônio lá dentro, assim como todo porto-alegrense, se eu aceito aquela destruição ou não. Invasão. Bom, a invasão... Além do mais, estão reivindicando o salário. A iniciativa privada, quando a gente vai reivindicar salário, a gente vai para a rua. Vai para a rua. Então, como reivindicando salário numa circunstância que a prefeitura não pode pagar? Não pode pagar o salário, estão reivindicando aumento de salário. Além do mais, eles não estão reivindicando melhores condições de trabalho, nós queremos trabalhar mais, queremos ser mais arejados. Não, é baderna. Pelos mesmos. O ponto não será descontado. A destruição não será paga. Mas, se me convidassem, dissessem, olha, serás prefeito de Porto Alegre? Eu digo, não, mas o salário vai ser 1 milhão por dia. Não tem proposta. Não existe propósito, porque com o sistema que está aí, não tem condição de governar. É inviável. É inviável. E está para o governo do Estado, porque não vão fechar as estatais. Quem não quer fechar, quem não quer privatizar,
vai acontecer isso aí. Veja o resultado da Vale. A Vale foi privatizada, hoje é uma empresa multinacional de grande lucro. A Embraer é cobiçada pela Boeing. Exatamente. É cobiçada. Não, já foi negociado. Sim, negociou uma parte. Cobiçada. Se fosse estatal, o avião não ia levantar. Ele é rejeitado. Quer dizer, a população tem que entender que isso vai dar mais emprego, é o contrário. Só que essa garantia do emprego, essa garantia de saber que não pode ir para a rua do emprego, faz com que haja ineficiência. Isto é assim. Isto é humano que seja assim. É humano, é do homem. Ah, não, mas eu não tenho fundo de garantia. Não, o funcionário público tem o maior fundo de garantia do mundo, que é quando se aposenta. Não, quando se aposenta. E a garantia de emprego. Ele fica ganhando integral. E não vai pra rua nunca. E não vai pra rua nunca. Não. De emprego. Mas fica pro resto da vida. Pro resto da vida, exatamente. Que é o outro empregado comum Agora, uma das questões que estava sendo colocada hoje ali, que era bronca do pessoal, que o Marquesan teria acabado com o plano de previdência. Sim. Plano de saúde. Sim. Plano de saúde dos funcionários, sem ter avisado ninguém, sem ter feito uma negociação. Isso seria uma das broncas que o pessoal estava revoltando. Porque ontem, inclusive, foi aprovado na Câmara de Vereadores um plano previdenciário. Previdenciário com quem? Com qual é a empresa? Bom, eles criaram lá um fundo previdenciário, foi criado, que isso aqui, lá na frente, vai dar um alívio bastante significativo. Mas qual é? Não, eu quero saber de saúde. Eu quero saber de saúde. O indivíduo ficou doente, tem que fazer uma colestectomia. De saúde já tenho, a prefeitura já tem. Qual é o plano de saúde da prefeitura? Eu não sei qual é, não sei. Então isso é um benefício indireto. A população comum tem que pagar o seu plano de saúde. Eu estou perguntando, eu não sei. Não, mas é isso mesmo coisa que uma empresa. Uma empresa tem plano de saúde. A empresa tem plano de saúde e os funcionários usufruem e pagam. Além do INSS, o funcionário usufrui do plano de saúde da empresa enquanto ele estiver empregado na empresa. Como esse empregado nunca mais sairá da empresa, ele tem um ganho indireto, que é um plano de saúde. Sim, ad eternum. Sim, mas se ele está trabalhando? Não, ele é funcionário público. Sim. Então ele tem um plano de saúde, ele pode ficar tranquilo que ele terá para o resto da vida. Pode se aposentar. Agora, se eu entro como funcionário da Lojas Renner, aí a loja Renner tem o seu plano de saúde. No momento que eu saí das Lojas Renner, porque eu não tive lá 1 hora no serviço, eu não fui 1 hora ao trabalho, ou cheguei atrasado 3 vezes, eu perco aquele plano de saúde. Tá, mas aí... Agora o funcionário público não. Se ele sair, ele vai perder. Mas como é que ele vai sair do emprego que ele tem que sair? Bom, mas aí não é o problema dele, é o problema da instituição. Sabe por que esses CC, esses milhares de CCs? Por que tem CC? Sabe quem entende é o Bernardoni. Por que tem CC? Tem CC por quê? Cargo em comissão para quê? Para fazer o que o funcionário crônico não faz. Quando fechou a Caixa Econômica Estadual, onde estão esses funcionários? Estão distribuídos, realocados em inspetorias veterinárias, em inspetorias de não sei o quê, etc. Não foi para rua, então não adiantou nada. Se tu pega um administrador público que é eficiente, que é gabaritado, e oferece para ele um funcionário de carreira, ele diz, não, isso eu não quero, eu quero um cargo CC. Mas claro. Porque eles é que comandam a máquina pública. Se não fosse os CCs, e tem muita gente que critica os CCs, se não fosse os CCs, o setor público que já tem esse serviço completamente deficiente, seria pior ainda. Mas por isso, Gil, quer dizer, o funcionário público, ele é funcionário da prefeitura do Estado. Ele é funcionário do Estado, ele não é funcionário de partido político. Independente do governo que vier a ser eleito, ele é funcionário daquele governo. Ou seja, do Estado. Mas por que tem que contratar CC? Porque aquele ali que está ali pode ser ligado a um partido político e boicotar o trabalho dele. E como ele sabe que não pode ir para a rua, que não vai para a rua, ele tem essa certeza que não vai para a rua, ele não vai trabalhar. Fica por isso mesmo. Deita e rola. Claro. É uma péssima figura. Mas aí é culpa do sistema. Mas o sistema funciona assim. O sistema que não faz uma devida investigação, abre um processo contra um funcionário que não quer trabalhar, que está se negando, que não está cumprindo com as suas ações, um processo administrativo. E aí, abre um processo administrativo e se na verdade, o sistema tinha que adotar. O sistema tinha que adotar a questão como faz da iniciativa privada, a questão da meritocracia. E fala em meritocracia nessa área, eles dá uma alergia. Na universidade hoje, os chefes de departamento são eleitos pelo voto.
Então, imagina a seguinte circunstância. O chefe de departamento de cirurgia é eleito pelo voto. Habitualmente, é o mais simpático que é eleito. Isto é a regra. Aquele que menos vai incomodar os outros professores. Então, esse será eleito. Isso não quer dizer que ele sabe mais, que ele opere melhor, ou que ele seja mais dedicado. Não tem essa relação. Ele está melhor inserido nesse contexto. Nesse contexto. O sistema. Isso não vem deste governo, isso vem lá do FHC. Para descaracterizar o mérito. Então, o voto substituiu o mérito. Eu gostaria que isso fizesse, sabe onde? Nos aviões. Seria maravilhoso. Eu acho que tem que ter voto no avião. Quando a gente sobe no avião, nós devíamos eleger o piloto. Pode ser que caia sobre a linda aeromoça e seja um voo fadado ao insucesso. E esse é o insucesso da academia. Hoje, um professor titular, ele passa a ser professor titular da maneira inercial. Sabe como é que é inercial? Ele é... Anos de carreira. Anos de carreira, 2 anos, adjunto 1, 2, 3, 4, depois associado 1, 2, 3, 4 e depois titular. São os avanços. Avanços para professor titular. Mas isso não existe no mundo. Não quer dizer competência. Não. Longe disso. No meu tempo, professor titular é um concurso de oposição. Ou seja, sai no jornal um edital, se inscreve aqueles indivíduos que são doutores, né? Você vai fazer um concurso de titulação, prova de títulos, prova didática, prova currículo. Prática, uma operação e uma defesa pública dos seus títulos. Pública, rebatida por uma banca independente. Uma banca independente de fora da universidade. Que crivo, hein? De fora da universidade, para que não tenha ingerência local. Que se reúnem e ficam fechados para não ter comunicação com a comunidade. Mas hoje, não tem como não ser. Me desculpem, doutores são cuspidos, paridos de tanto que tem. Antigamente, ser doutor com doutorado, era a coisa mais difícil do mundo. Hoje faz pós-graduação assim no quintal. E ser catedrático da faculdade de medicina, que título nobre é. Que título nobre. Hoje não. O médico, inclusive, se orgulhava, botava seu anúncio lá no jornal, catedrático da faculdade de medicina. A desmoralização dessas titulações começou, nós sabemos quando, aqui no Rio Grande do Sul, quando deixaram de chamar de professor e passaram a chamar de trabalhadores em educação. Isso. E trabalhadores de saúde também. Ou trabalhadores de saúde. Pelo amor de Deus, quer dizer, e a sociedade permite que aconteçam essas coisas. Esses vernáculos ideológicos, né, que simplesmente servem para desmoralizar a sociedade, desmoralizar a classe e desmoralizar você que é professor e que aposta nesse grupo de pessoas que ainda querem voltar a governar o Estado, que deixaram... Aliás, a Santa Catarina, o Jandir esteve lá outro dia, não sei se foi tu que passou aqui da bancada, mas em Santa Catarina, onde eu estive também no mês passado, Santa Catarina nunca teve governo do PT. É o melhor estado do ponto de vista de autossustentação financeira e econômica do Brasil. Nunca teve PT. O Lula, a última vez que esteve lá, foi corrido. Foi corrido. O Lula foi corrido de lá. Ele foi falar mal dos burnout, aí correram ele de lá. Aí é que tá, né? Minha gente, vamos adiante dizendo que Vidrobox Blindex, a qualidade do vidro, está aqui líder no segmento vidreiro desde 1971. Pensou em vidro para a construção civil, você só pode pensar em Vidrobox Blindex. Tudo em vidros para a construção civil passa por ali. Olha aqui, minha gente, são vidros duplos, termoacústicos, reflexivos, curvos, planos, envidraçamento de fachadas, fechamento de sacadas, box para banheiro com película de segurança, divisórias de vidro, é espetacular, grande luminosidade, esquece o gesso acartonado, a alvenaria, maravilhoso. Tudo isso passa por Vidrobox Blindex, líder absoluta no segmento vidreiro desde 1971. O telefone Vidrobox Blindex é o 33-02-4343 e o site é vidrobox.com.br. A luz em todos os sentidos. Estamos falando de luminária.
Estamos falando de luminária, que é sensacional. Toda a linha mais evoluída, né? É nacional e com as tendências internacionais em iluminação, tanto para a comercial ou técnica ou decorativa, passa por luminária. Ali tem tudo do que você possa ir dentro de um projeto ser contemplado. Exatamente assim. Tem endereço na Quintino Borreúva 877 e também lá na Tristeza Venceslau Escobar 2150. Telefones 3019-6877 e 3268-2929. luminária@luminária.com.br. Faça um projeto altamente elaborado, seja residencial ou comercial, técnico, né, minha gente? As linhas mais desejadas em iluminação estão na luminária, ok? Aspecir Previdência, a certeza de um futuro absolutamente tranquilo. Se você não tem um plano de previdência complementar, comete um delito contra a própria família. Se você tem qualquer percalço, perde a vaga de trabalho, uma enfermidade, está feita a porcaria. Não tem um plano de previdência complementar, estoura lá no seio familiar, né? Tudo aquilo que você contempla mensalmente a sua família não vai fazer. Tira da academia, tira daqui, tira do inglês, tira de lá, tira de cá, uma série de coisas, ok? Então, aí surge a importância da Aspecir Previdência, que é a certeza de um futuro tranquilo. Uma empresa centenária com sede em Porto Alegre, na Praça Otávio Rocha 65. O telefone é o 3228-1999 e o site é o aspecir.com.br, tá? Vamos adiante, dizendo que Pontual Autolocadora. Central de Reservas 0800 647 2282. Sensacional, tudo com a Pontual Autolocadora. Pontual Locadora, pontuallocadora.com.br. Vamos adiante, Pereira Lima. Não, daqui a poucos dias vai começar, no meu entendimento, a campanha mais desigual na TV que eu conheço na história. Essa medição de tempo. São todos contra um. E fora isso, com tempo de TV, que parece que foi comprado o tempo de TV. Até porque se acredita que a população, em princípio até pode ser verdade, é suficientemente ignorante para acreditar no que for dito. Se um agravante, os candidatos certamente vão falar assim nesses absurdos as prioridades. O meu governo terá tais e tais e tais prioridades. Quando disserem isso para o senhor ouvir isso, passe a não acreditar. Até porque a prioridade é uma, senão o nome não seria prioridade. Para ir à segunda instância, ele tem que vencer a primeira instância. Então nós temos que ter um objetivo e depois de terminado esse objetivo, cumprido esse objetivo, que passe para o segundo. Porque se nós vamos abordar 10 coisas ao mesmo tempo, nós não faremos nada. Aliás, em qualquer atividade é assim, da nossa vida. Primeiro nós vamos pagar as contas, é isso aí? Então nós vamos fazer o quê? Economia disso. Nós vamos pagar a conta e fazer investimento. Mentira! E vai selecionar as contas de acordo com a gravidade dela. Mentira, como é que o senhor tem que pagar a conta e fazer investimento? Ou o senhor paga a conta, ou o senhor faz investimento. Exato. E eu acho que o problema principal hoje do país chama-se vida. Vida. Que o mínimo direito que nós temos é direito à vida. A vida significa segurança. O país de 60 mil assassinatos, homicídios ao ano. Isso é um número absolutamente incrível. Se morre por banalidades, por um tênis. Então, celular. E se defende então bandido. O Código Penal, ele tem que ser revisado no primeiro ato do presidente. Mas não vão revisar, Pereira Lima, porque o Congresso é lotado de bandidos. Não, Código Penal. Sim, mas então eles não vão reformular o Código Penal, crime. porque senão vão pegar o rabo deles tudo lá. Mas se tiver um presidente da República que imponha nesse sentido, mas vem cá, nós tivemos aqui o Estatuto do Desarmamento, vencido pela população, com 80% dos votos em 2005, não, então não valeu. A população acharam que iam ganhar, o PT, hein? O PT julgou que ia ganhar em 2005, fez o plebiscito. As pessoas que votaram a favor de possuírem o direito de terem uma arma, a chance de defesa individual, porque essa arma só fica na mão do bandido. Imagina o bandido aqui, ele entra aqui, ele faz o que quer. Faz o que quer por quê? Porque tem a certeza que nós não temos uma arma. Mas se ele tiver a desconfiança, pode ser que haja uma arma, que eles tenham uma arma, já muda o rumo. Ele já vai mudar o rumo.
E se por acaso ele for pego e tiver nesse lugar alguém habilitado com a arma, um policial, por exemplo, e o policial confrontá-lo, o policial vai se complicar. Não, hoje. Hoje, claro, hoje. Sim, hoje. Tá? Claro, hoje se acontecer isso, o policial é que vai passar de bandido. No meio rural, talvez a população não saiba, as pessoas do meio rural, elas estão completamente, elas estão apavoradas, porque eles entram de bando e invadem uma propriedade e que não pode ter arma. Se tivesse um fuzilzinho, um AK-47, que é uma arminha, que para bandido hoje AK-47 é como pistolinha dessas de pressão, né? Dava 3 tiros, vão todos embora, porque em princípio o meliante ele é um covarde. Ele é um covarde. Ele sabe que está cometendo um ilícito. Só por isso ele já sabe. E se ele não... o que ele assalta? Ele assalta com a arma. Então, o objeto que faz com que ele subtraia o bem de outro... Que o encoraja. É a arma. Porque sem arma, ele não vai agir. Se ele souber que o outro lado tem arma, por que nos Estados Unidos praticamente não existe esse tipo de crime? Porque o cidadão tem o seu direito. Misturar, tem um grupo que quer misturar o psicótico, que entra num lugar e mata 10 brancos de olhos azuis, ou 5 negros de olhos escuros. Né? Esse é um psicótico. Ele não está matando para pegar o bem daquele indivíduo. Ele está matando porque ele é um psicótico. Claro. Matando por matar. Matando por matar. Esse indivíduo lá, ele é abatido. Mas o cidadão americano tem a sua arma em casa para se defender, para defender a sua propriedade. Eu vou dar um exemplo para vocês, rapidamente, de um policial em Miami, no sul de Miami, que fez um assassinato, roubou não sei o quê, e matou, e fez uma vítima. A polícia foi chamada e pegou esse bandido. Colocou esse bandido na rua, o xerife, né, que é eleito pela população, não é indicação, pegou a arma e deram 67 tiros nesse indivíduo. 67, ele estava morto e remorto. 67. A imprensa foi em cima do xerife, disse, mas 67 tiros por quê? Ele disse, porque faltou bala. Dá certo. É isso aí. Por isso que os americanos... Por isso os americanos. Aliás, todos querem ir para lá e de lá não vem nada para cá. Deve ter um motivo, hein? Esse imperialismo horroroso. Deve ter um motivo, que todo o mundo quer ir para lá. Tem que ter uma razão. A razão é exatamente essa. Começa pela grande segurança. Começa pela segurança. País sem segurança... Isso aí, inclusive, que está trancando os investimentos no Brasil. Claro. Os investimentos não vêm para cá porque o Brasil tem que resolver a questão da segurança. Mas o custo de um condomínio, qual é o custo de um condomínio? É a segurança. De uma empresa. É a segurança. Isso é um absurdo. E aí tem que ter grade, tem que ter isso, tem que ter segurança jurídica, né? Não. Tem essa aí das ruas e segurança jurídica. A questão dos Estados Unidos é a segurança, é a perspectiva que você tem, né, de se realizar. Não tem direito do trabalho, não existe direito do trabalho, há um contrato entre as duas partes. O senhor vai trabalhar aqui, vai ganhar X por hora, e como é que o senhor vai para a rua? O senhor vai para a rua o dia que eu lhe botar para a rua. E férias? Também não. Se fores trabalhar, pode ir embora, não quer trabalhar, não trabalha. E o seguinte, o cidadão sabe o imposto que paga. Sim. Sabe, porque ele vai comprar essa caneta aqui, quanto é que custa a caneta? É 10 o preço que está ali, mas ele vai pagar R$10,90, porque tem os 90 centavos, que é o imposto que é pago à parte, que é para o cidadão saber. Saber que está pagando o imposto, né? Saber para onde aqui vai. A gasolina, metade é imposto, se não for mais. Eu acho que está passando um pouco da metade. Mas o que é isso? Mas o que é isso? Não tem. A população mais pobre paga mais imposto. Como é esse negócio? O mais pobre paga mais imposto aqui no país? É pelo tamanho do Estado que nós temos, esse é o problema. Tamanho do Estado. Eu tenho 30 segundos? Tem. Muito bem. É os últimos 30. Vou dar um exemplo aqui. O Marcelo Campos. Na Câmara de Cali. Marcelo Campos é um empresário de Venâncio Aires, meu amigo pessoal. Tem uma filial em Fort Lauderdale, que ele tem uma metalúrgica. Me disse agora que a cada $100 mil que ele manda daqui para lá, estou citando o nome, que ele manda daqui para lá na empresa dele, que ele montou lá, ele gasta $1.200 para colocar o produto no mercado.
Então, veja, a cada 100 mil, 1.200. 1,2 é o imposto. E por isso Que funciona. que funciona e que tem tanto emprego, Por isso que ele foi para lá. tanto emprego nos Estados Unidos. É verdade. É a diferença do preto para o branco, do dia para a noite. Minha gente, vamos embora, o programa se despede. Amanhã, às 19 horas, mais uma edição do nosso programa Atividade, como acontece há 25 anos e alguma coisa, sempre ao vivo. Uma boa noite e até lá. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.